Bem-vindos, queridos amigos de coração. Aqui estou eu uma vez mais para compartilhar-lhes uma história que nos tocará eu alma una de esas que demonstram como a vida tege hilos invisíveis a veces dolorosos a veces lenos de esperança. Se eres de los que desfrutam de relatos profundos de verdades que duelem pero que ao final sanan te invito a unir-te a nuestra família de almas conectadas. Suscríbete ao canal, activa a campanita para não perder-te nenhuma de estas aventuras emocionais y ajuda-me a seguir criando conteúdo com tu apoio. Cada me gusta, cada comentário é esse abraço que me impulsa. Hoje lhes trago uma história que começou com eu silencio com anos de perguntas sem resposta y que finalmente encontrou sua voz em pedaço de papel guardado y olvidado. É essa a história de Isabel, uma mulher cuja vida parecia estar construída sobre cimientos sólidos hasta que uma carta de seu padre falecido la desmoronou por completo, revelando amor proibido, sacrifício impensável y uma família secreta. Preparem-se para sentir o peso de los secretos y la fuerza inquebrantable de la verdade. Isabel tinha apenas 10 anos quando la sombra de la muerte cobriu seu hogar. Seu padre Ricardo, ao que ela recordava fuerte y sorriente, se havia ido de repente ataque ao coração fulminante que deixou vacio impossível de lenar. Sua madre Helena, uma mulher de caráter fuerte y reservada, se havia encargado de recoger los pedaços rotos de sua família y de los de seus dois hijos Isabel y seu hermano mayor Javier. Apesar do dolor, Helena havia logrado manter uma imagem de normalidade de uma família unida y feliz antes de la tragédia. Ricardo era recuerdo quase perfecto, herói silencioso que se havia ido demasiado pronto. Pero los anos passam y com elos o polvo se acumula no solo em los objetos sino também em las verdades a medias. Isabel é uma mulher em seus 40 com seu próprio hogar y uma vida aparentemente plena junto a sua pareja Mateus, seguia sentindo a ausência de seu padre. Essa herida, aunque coberta por el tempo, nunca sanou del todo. Havia perguntas que nunca se atreviu a hacer-lhe a sua madre, temendo remover dolor que parecia estar bajo control. Dia Helena, anciana y com la saúde pouco frágil, decidiu mudar-se a apartamento mais pequeno. La casa familiar lena de recuerdos y objetos acumulados a lo largo de décadas necessitava ser vaciada. Fui uma tarefa árdua lena de nostalgia y descobrimentos. Mientras Isabel y Javier revisavam los altilos, los armários mais recônditos se toparam com baú viejo de madeira oscura que Isabel não recordava haver visto nunca. Estava coberto de telaranas y olor a encierro que se sentia em el aire. Javier, sempre o prático, quis odiar-lo a lado, dizendo que seguramente eram coisas sem importância. Pero Isabel, com essa curiosidade inata que sempre la havia caracterizado, insistiu em abri-lo. Las bisagras crugieram com lamento antigo, revelando interior leno de papeles amarelentos, fotografias descoloridas y punado de cartas atadas com uma cinta de seda azul e a casi de checha. Entre os tesouros olvidados haviam sobre mais grueso que los demais su nome escrito em eu frente com a caligrafia inconfundível de seu padre: para mi querida Isabel. Abre-la quando e no este y solo se tu coração está preparado para la verdade. Eu coração de Isabel de vuelco. La fecha em eu sobre la paralisou. La carta havia sido escrita apenas um mês antes de la muerte de Ricardo. Olá de frio lhe recorrió a la espalda. 30 anos. 30 anos essa carta havia esperado por ela escondida em las sombras de sua própria casa. Javier, ao ver o semblante de sua irmã, se acercou, pero Isabel lo detuvo com la mano. Havia algo em essa carta, em essa frase, que lhe decía que aquilo era solo suyo. Volvió a sua casa com eu sobreapretado contra o pecho nudo em la garganta y uma mescla de medo y uma excitação inquietante. Mateus, seu companheiro de vida, notou sua ausência y sua mirada perdida. Quando Isabel lhe mostrou eu sobre la preocupação, se dibujou em seu rosto. Quizás não deverias ler, Isabel sugeriu com suavidade. A veces eu pasado esse melhor de jarlo tranquilo, pero Isabel sabia que não podia retroceder. Seu padre lhe havia deixado mensagem póstumo, uma última conexão y ela necessitava saber que era lo que eu havia querido compartilhar com ela desde o mais alá. Essa noite, quando la casa se sumiu em eu silencio y Mateu dormia a seu lado, Isabel se levantou. Com manos temblorosas rompió o selo de cera de la carta. O papel era frágil, as palavras escritas com la tinta pouco corrida em algumas partes, como se las lágrimas de seu padre hubieran empanado o texto. Y entonces comenzó a ler. Mi querida Isabel, mi pequena flor. Se estás leyendo esto es porque no estou contigo em cuerpo, pero mi espírito te acompanha sempre. Esta carta é o maior secreto que reguardado em mi vida, uma verdade que nunca tuve o valor de contar-te, ni a tu hermano ni a tu madre. Y pido tu perdão de antemano por el dolor que pueda causar-te.
Las palavras de su padre la golpearam com la fuerza de una ola. Isabel sintió como o aire se lhe escapaba de los pulmones. Secreto, e que classe de secreto poderia ser tão grande e tão doloroso que su padre, o homem mais honorável que conhecia, lo hubiera ocultado durante toda sua vida? La carta continuou narrando uma história que se desarrolaba mucho antes de que Isabel nasciera, incluso antes de que Ricardo conociera Helena. Quando era jovem, apenas muchacho com sueños y muy pouco dinheiro, conhecia Laura. Ela era a luz de minha vida, uma mulher de uma beleza humilde com uns olhos que reflejavam a profundidade do oceano y uma sonrisa que sanaba qualquer pena. Nos amamos com la pasión y la inocência de la juventude, amor puro sem ataduras ni compromissos mais alá de nuestros propios corazones. Laura trabalhava em la hacienda de la família de mi padre que era capataz em esas tierras. Nuestra relação era amor proibido e eu era o hijo del capataz que aspirava a algo mais. Ela era uma jovem trabalhadora sem mais que sua honestidade. Isabel leyó essa parte uma y outra vez, somente incapaz de processar las palavras. Laura em amor antes de sua madre, la imagem de seu padre se resquebrajaba pouco a pouco. Ricardo, o homem monógamo y devoto que ela recordava, tinha pasado oculto amor proibido. La carta seguia: nuestro amor floresceu em secreto entre risas roubadas bajo la luz de la luna y promesas sussurradas ao viento. Dia Laura me deu a notícia mais hermosa y aterradora de minha vida: estava embarazada. Eu iba a ser padre. La alegria se mesclou com o pânico. Mi família, especialmente mi padre, tinha grandes ambições para mim. Queriam que me casara com alguém de buena posição que me ajudara a ascender social y economicamente. Casar-me com Laura, uma mulher sem fortuna ni apelido, habría significado deshonrar a mi família, perder o apoio de mi padre y condenar-nos a uma vida de estrecheces y de señalamientos sociais. Isabel sentiu escalofrio. La presión social, los estigmas de la época. Su padre había estado atrapado em uma encrucijada terrível. La desesperação me invadiu. Hablé com mi padre, le conté sobre Laura y el bebé. Su reação foi brutal. Me amenazou com desheredar-me, com expulsar-me de la casa, com não ajudar-me nunca mais se não abandonava a Laura y ao ninho. Dijo que arruinaria mi futuro, mi honor de la família. Me puso contra la espada y la pared. Me apresentou a Helena, tu madre. Uma mulher de buena família com uma dote considerável, hija de empresário respeitado. Fui matrimônio arreglado forzado por las circunstâncias y la presión familiar, uma decisão que marcaria o resto de minha vida. Uma lágrima rodou por la mejilla de Isabel. Su madre Helena. Ela sabia de esto e havia sido também uma vítima de las circunstâncias. La imagem de su padre como homem impecável se desvanecia, revelando a ser humano com flaquezas, com decisões difíceis y consequências que se arrastravam por décadas. Dejé a Laura. Fui la decisão mais dolorosa que retomado. Le menti, le dije que não podia enfrentar la responsabilidade, que era demasiado jovem, que nuestra relação havia sido erro. Le rompia o coração y me rompia o alma a mim mesmo em el processo. Ela, com la dignidade que sempre la caracterizou, me mirou com seus olhos llenos de lágrimas y me dijo que não me preocupará, que ela criaria nuestro hijo sola. Me neguei a ver ao bebé quando nasceu, por miedo, por cobardia, por la presión asfixiante de mi padre. Queria crer que ao alejar-me los protegeria de la vergüenza y o estigma que la sociedade impondria sobre elos. Pero em el fundo sabia que era autoengano, uma excusa para justificar mi debilidade. Isabel só usou em silêncio. La traición, eu abandono, la cobardia. Eram palavras duras, brutales, pero las pronunciaba su propio padre. Esse homem que ela tanto havia idealizado havia abandonado a outra mulher y a hijo. Ela tinha hermano ou hermana que não conhecia. Esse hijo, Isabel, é esse tu hermano. Se llama Miguel. Nació ano antes que tu. Revivido todos estes anos com o peso de esa culpa, observando a Miguel desde la distância, viendo como crescia, como se convertia em homem sem la figura de padre. Lo vi trabalhando duro, luchando por salir adelante com la misma fuerza y la misma nobleza que su madre. Traté de ajudar-lo em secreto, enviando dinheiro anonimamente, velando por ele, pero nunca tuve o valor de acercar-me, de confessar-lhe la verdade. Y a Helena, tu madre, nunca pude contar-lhe la história completa. Ela sempre supo que havia amor em mim, pasado uma relação complicada, pero nunca conheció a existência de Miguel. Eu, miedo a perder-la, destruir la família que habíamos construído, me mantuvo em silêncio. O pecho de Isabel ardia. La mentira havia sido tão grande, tão profunda, que havia tocado a todos.
Su madre y su hermano Javier la misma. Todos viviam bajo la sombra de um secreto que não era suyo. Sintió una mezcla de ira, tristeza y una compasión extraña por su padre, por el hombre que había cargado com ese peso durante toda su vida. La carta terminaba com ruego: ahora mi querida Isabel, te pido que busques a Miguel. Que lhe cuentes la verdad. Que lhe des el abrazo que eu nunca pude dar-lhe. Sé que te pido algo imenso, que é una carga que te dejo, pero confio em tu corazón noble y bondadoso. A ti mi dulce, e já te pido perdão. Perdão por mi cobardia, por las sombras que te deixo. Espero que algum dia puedas entender mis razones, aunque nunca las justifiques. Te amo, mi pequena flor. Sempre. Quando Isabel terminou de ler, o amanhecer se asomaba por la ventana. La luz del sol, que normalmente traía alegria, ora parecia cruelmente brilhante, revelando la grieta imensa que se había abierto em su mundo. Su padre não era o herói perfecto que ela havia criado em sua mente, sino um homem imperfecto marcado por um amor trágico y uma decisão desgarradora. Pero também era o homem que, incluso después de muerto, buscaba redenção, confiando em ela para completar su misión. En la primera persona a la que Isabel se sintió obligada a contar-lhe fui a Mateo. Com la voz entrecortada por el lanto, le reveló el contenido de la carta. Mateo, sempre sereno y compreensivo, la abrazó com fuerza. Es una carga enorme, mi amor, le dijo, pero no estás sola. Eu estou aqui. La siguiente fui su madre Helena. Esta foi la confrontação mais difícil. Isabel encontrou a sua madre sentada em la cocina bebiendo su café habitual. Com la carta em mano, Isabel le perguntou com voz temblorosa: mamá, conocias a Laura? Sabias que papá tuvo um hijo antes que nós outros? Helena se quedou petrificada. Sus olhos antes serenos se llenaram de um terror antigo, de uma pena oculta. Bajó la taza lentamente, su mano temblaba. Isabel, ¿de que hablas? Perguntou la voz, apenas um sussurro. Isabel le tendió la carta. Helena la tomou, sus dedos arrugados pasando por las líneas de la escritura de Ricardo. À medida que leía, o color abandonaba su rostro. Las lágrimas brotaram sin control de tristeza, sino de uma profunda rabia y dolor que había estado encerrado por décadas. Ese hombre, exclamó Helena, su voz cargada de amargura. Siempre lo supe, siempre senti que havia algo mais, uma sombra em su pasado que nunca quiso revelar del todo. Él me dijo que era um amor de juventude que havia terminado mal, que ela se havia ido lejos. Pero um hijo él me ocultou, um hijo la habitación se llenó de los lamentos de Helena. Isabel se deu conta de que sua madre também havia sido uma vítima, uma mulher que havia vivido enganado, ou ao menos sem a verdade completa. Helena revelou que Ricardo, antes de casar-se com ela, lhe havia confessado que havia tenido um amor intenso em sua juventude, uma relação que lhe havia causado mucho dolor y que por eso eu era um homem atormentado. Pero nunca mencionou a um hijo. Helena, cegada por el amor y la ilusão de um futuro, havia aceptado essa história a medias. Ela havia construído sua vida, sua família sobre uma verdade incompleta. La conversação foi larga y dolorosa. Las duas mulheres, madre e hija, se abrazaram entre lágrimas, compartindo o peso de la traição y el dolor que Ricardo les había legado. Helena, después de la comoção inicial, dijo com voz cansada: tu padre era um homem complejo, Isabel. Amava sua família a nós outros de uma maneira profunda. Pero também era um cobarde. Um cobarde que não tuvo o valor de enfrentar as consequências de suas propias ações. Ahora 30 anos después nos deja este legado. Que haremos? Isabel sabia lo que tinha que hacer. Era o último desejo de seu padre y também uma necessidade profunda de seu propio coração de desenterrar la verdade. Tinha que encontrar a Miguel. O primeiro passo foi perguntar a sua madre por Laura. Helena, apesar de su dolor, recordou vagamente o nome. Laura, la muchacha que trabalhava em la hacienda de tu abuelo. Musitó. Isabel investigou. Buscou em viejos registros, em archivos familiares, em la memória colectiva del pueblo donde havia crescido su padre. Foi um processo lento, lleno de calejones sem salida. Finalmente, uma anciana del pueblo, amiga de la família de Ricardo, lhe dio um dato crucial. Laura. Sí, claro que la recuerdo. Una mujer muy guapa, fuerte. Tuvo un hijo, muchacho llamado Miguel. Se fueron del pueblo hace muchos anos, se fueron a la capital em busca de oportunidades. Era uma pena porque Laura era uma mulher de bien, pero la vida le foi muy dura.
La anciana com la mirada nostálgica na diosse decía que o padre del niño era hombre importante pero que la abandonó. Pobre Laura. Isabel obtuvo una dirección antigua a un barrio humilde en las afueras de la capital. Com el corazón em puno y Mateo a su lado empreendió el viaje. Legaram a uma casa pequena com el jardim bem cuidado lleno de flores coloridas. Uma mulher de uns 70 anos com el cabelo blanco recogido em uma trenza y los mismos olhos profundos que su padre había descrito em la carta abrió la puerta. Era Laura. Senhora Laura, mi nombre es Isabel. Soy la hija de Ricardo, dijo Isabel com la voz temblorosa. E o rosto de Laura se contrajo. Uma mescla de surpresa, dolor y ressentimento antigo se reflejou em sua mirada. Ricardo. Sussurrou el nombre resonando com ecos de passado lejano. Pensé que nunca volveria a escuchar esse nome de boca de nadie relacionado com el. Isabel le entregou a carta. Laura la tomou suas manos temblorosas. À medida que leía, as lágrimas brotaram de seus olhos, lágrimas de uma pena guardada por décadas. La carta de Ricardo le traía no solo el recuerdo de amor perdido, sino também la confirmação de que eu nunca la había olvidado por completo y que se había arrependido de su abandono. Después de largo silêncio, Laura invitou a Isabel y Mateo a pasar. Sentados em la sala, Laura com la voz suave pero firme começou a contar sua história. Su amor com Ricardo, la alegria de su embarazo, la desesperação quando el la abandonou. La vergüenza y el estigma de ser madre soltera em essa época. Mi padre me echó de casa. Tuve que salir adelante sola com mi hijo Miguel em brazos. Fui muy duro, Isabel. Hubo dias em que não teníamos nada para comer. Pero Miguel era mi motor, mi razão para luchar. Él es hombre maravilhoso, honesto, trabajador. Siempre le conté que su padre había muerto antes de nascer para protegerlo del dolor de la verdade de abandono. Nunca quise que cresciera com ressentimento. Laura também revelou que havia recebido dinheiro anônimo durante anos, lo que la había ayudado a criar a Miguel y a dar-lhe uma educação. Siempre sospechou que era de Ricardo, pero nunca supo como confirmá-lo porque él nunca se acercou. Miguel tiene ahora 41 anos, dijo Laura. Trabalha como carpinteiro. Tiene uma esposa maravilhosa, Sofia y dos hijos pequenos. Es buen hombre, Isabel. Estás segura de que quer extrair esta verdade a sua vida? Poderia destrozá-lo, poderia destruir a imagem que tiene de su padre, aunque sea uma imagem ficticia. Isabel asintió com determinação. Mi padre me lo pidió y creo que es lo correcto. Miguel tiene derecho a saber la verdade, a conhecer a sua família, a conhecer-me a mim. Y também por él, por mi padre, por nosotras. La verdade, aunque dolorosa, es siempre o camino hacia la sanación. Laura com uma expressão de resignação y esperança le dio la direção de Miguel. Isabel sentiu uma mescla de nerviosismo y uma profunda emoção. Iba a conhecer a su hermano e o hijo de su padre, o hombre que había vivido uma vida paralela a la suya. Unos dias después, Isabel y Mateo se dirigieron ao taller de carpinteria de Miguel. El sonido de la madera sendo cortada y polida lenaba el aire. Miguel era hombre alto com las manos fuertes y el rostro curtido por el sol, pero com unos olhos que Isabel reconoció ao instante eram los mismos olhos de su padre. Miguel, mi nombre es Isabel, dijo Isabel, la voz apenas sussurro. Miguel la miró com curiosidade. Sí, en que puedo ayudarla? Preguntou amablemente. Isabel le tendió la carta de Ricardo. Esto es de nuestro padre. Miguel la miró com confusão. Mi padre murió antes de que eu naciera, senhora. Creo que há erro, não há nenhum erro, Miguel. Tu padre es Ricardo. Eu mismo que mi padre. Él escribió esta carta para mí pidiendo-me que te buscará. Miguel tomou la carta, su rostro se tensou à medida que leía. Las palavras de su padre, o secreto de sua origem, o amor proibido de su madre. La verdade lo golpeó com la fuerza de raio. Sus manos temblaram, la madera que sostenía caiu ao suelo com golpe seco. La ira, la confusão y dolor profundo se apoderaram de él. Mi padre Ricardo e o hombre que abandonou a mi madre y a mí, dijo Miguel com voz ronca, sus olhos fijos em Isabel. Ustedes são mi família y lo supieron todo este tiempo y solo ahora aparecem. Isabel tratou de explicar, de calmá-lo. No, Miguel. Eu me acabo de enterar.
Mi padre murió hace 30 anos y esta carta estuvo escondida desde entonces. Mi madre tampouco sabia la verdade completa. La conversação foi difícil llena de ressentimento y dolor. Miguel se sentiu traicionado, sua vida inteira construída sobre uma mentira. La imagem de seu padre aunque inexistente se havia derrumbado por completo. Se negou a aceitar a Isabel como sua irmã, a sua madre como sua abuela. La herida era demasiado profunda. Isabel regressou a casa com o coração apesadumbrado. Havia cumprido o desejo de seu padre, pero o resultado havia sido devastador. Miguel estava sofrendo, sua vida estava em ruínas. Sin embargo, o destino quizás o karma tinha seus próprios planos. Laura, la madre de Miguel, intervino. Ela habló com su hijo, lhe explicou a sua própria perspectiva e o contexto de la época, la presión que havia sentido Ricardo. Le recordou o amor que Ricardo lhes havia demonstrado através de la ajuda anônima. Y le dijo que apesar de todo Isabel era sua irmã Y, que la verdade por dolorosa que fuera era necessária para sanar. Pouco a pouco, com o apoio de Laura Y de sua esposa Sofia, Miguel começou a processar la verdade. La ira se foi transformando em uma tristeza profunda y luego em uma curiosidade. Queria saber mais sobre Ricardo, sobre sua vida, sobre o padre que nunca havia conhecido. Isabel y Miguel se encontraram de novo, esta vez em lugar neutral, parque. La conversação foi mais tranquila. Isabel lhe compartilhou seus próprios recuerdos de Ricardo, o homem carinhoso y divertido que havia sido seu padre, o homem que ela havia idealizado y que agora veia com outros olhos los de ser humano imperfecto. Le entregou a viejas fotografias de Ricardo de sua infância, de la família. Miguel, ao ver las fotos, sentiu uma conexão inegável. Los mismos olhos, la misma sonrisa em algumas expressões. Era como ver-se a si mesmo reflejado em el passado. Se dio cuenta de que tinha uma irmã, uma madre y um hermano que lhe haviam sido negados no por maldade, sino por uma série de circunstâncias y decisões dolorosas. La sanação foi processo lento y complejo, pero ocurrió. Miguel conheceu a Helena, sua abuela. Ao princípio, la tensión era palpável. Helena, com o coração roto por o engano de seu esposo, não sabia como reaccionar ante la presença de hijo de su Ricardo y outra mulher. Pero ao ver la bondade em los olhos de Miguel, la similitude com su defunto esposo, uma compaixão inesperada la invadiu. Se abrazaram, um abraço leno de arrependimento, de perdão y de uma nova esperança. Javier, o hermano de Isabel, também tuvo que processar la verdade. Ao princípio lhe custou aceptar-lo. Um hermano secreto e la vida de su padre era uma mentira, pero Isabel com paciência le hizo entender que la vida é compleja, que las personas cometem errores y que la família é algo que se construi no solo que se hereda. Javier, aunque mais lento em suas reações emocionais, finalmente aceptou a Miguel em suas vidas. La família que havia sido construída sobre um secreto agora se reconstruía sobre la verdade. Não era la família perfecta que Isabel havia imaginado de niña, pero era uma família mais real, mais autêntica. Miguel encontrou uma nova família, uma abuela dos hermanos y, na história de um padre que a sua maneira imperfecta lo havia amado. Isabel ao final sentiu uma paz profunda. Havia cumprido o último desejo de seu padre. La carta, esse pedaço de papel amarelento, havia sido um puente entre o passado y o presente, entre o silencio y la verdade, entre o dolor y la sanação. Le havia ensinado que la vida está llena de matices, que las personas são mais complejas de lo que parecem y que o amor, incluso o proibido, puede deixar elas imborrables. Aprendió que los secretos familiares, por bem intencionados que são, sempre encontram uma maneira de salir a la luz y que la verdade, por dolorosa que se é esse o único caminho hacia la verdadeira liberdade y la conexão genuína. Su padre Ricardo não era solo o recuerdo de um homem perfecto, sino o de um ser humano com virtudes y defectos, um homem que amou, que sofreu, que cometeu errores y que incluso desde la tumba buscou la redenção y la união de sua família. Y Miguel, que havia vivido toda sua vida sem um padre, agora tinha uma história completa. Conhecia a razão de sua existência e o amor que lo havia traído ao mundo y o sacrifício silencioso de sua madre Laura y o arrependimento tardio de seu padre. La família se havia expandido, criando um laço inesperado forjado em el crisol del secreto y la revelação. La carta não havia destruído, sino que havia reconstruído, unindo a personas que nunca pensaram estar conectadas em uma nova y hermosa melodia familiar. La vida nos ensina que las verdades ocultas podem ser pesadas, pero que la luz de la honestidade, por fuerte que se ao princípio sempre nos guia hacia la sanación.
Esta história de Ricardo Isabel Helena Laura Y Miguel nos recuerda que todos somos parte de um grande tapiz familiar onde cada hilo por heredado roto que pareça tinha um lugar Y um propósito. Gracias queridos amigos por acompanhar-me neste viagem emocional. Se esta história te tocou o coração no ouvides dar-lhe um me gusta compartilha com aqueles a quienes amas Y por supuesto suscribir-te a este canal para que juntos sigamos explorando as profundidades de alma humana. Tu apoio significa um mundo para mim. Hasta la próxima história cuidem-se Y valor em cada momento cada verdade por pequena que se. Amigos de alma es um placer imenso tenerlos de novo em este rincón donde las historias mais comovedoras de la vida cobra voz donde los hilos invisíveis que conecta nuestros destinos se desvelam ante nuestros olhos. Este é um espacio para o coração para la reflexão profunda sobre as verdades que por mais ocultas que pareçam sempre encontre o caminho para salir a la luz Y transformar-lo todo. Se eres de los que desfrutam desentranando los mistérios de alma humana se te emocionam los dramas familiares o amor o perdão Y la redenção te invito de todo o coração a que te unas a nuestra comunidade. Dá-lhe um me gusta a este vídeo ou se esta história te toca o alma compartilha com aqueles que amas Y que quizás necessitem escuchar mensagem de esperança de compreensão ou simplesmente de conexão. Y por supuesto suscríbanse ao canal para não perder-se nenhuma de estas narrativas que nos recuerda lo compleja lo dolorosa Y a la vez lo hermosamente resiliente que é la existência humana. Tu apoio é fundamental é la fuerza que nos permite seguir tejendo juntos estas histórias. Oi minha alma se inclina ante o peso de um secreto guardado durante décadas uma verdade que como um rio subterrâneo escavou su cauce silencioso em la vida de uma mulher moldeando cada um de seus passos cada uma de suas decisões Y definindo o destino de su hijo. Esta é la comovedora história de Sofia uma madre soltera uma guerreira silenciosa que sem saberlo cargaba com o legado de um amor que criou proibido Y la crueldade de uma sociedade implacável. Sua vida meticulosamente construída com la fortaleza inquebrantável de seu espírito Y o amor incondicional por su hijo Léo estava a ponto de tambalear-se por la irrupção abrupta de um passado que creía sepultado para sempre em las profundidades de ouvido. Sofia vivia em um bairro vibrante Y ruidoso de la gran ciudad contraste ensordecedor com o apacible pero opressivo pueblo de sua juventude. Su pequeno apartamento aunque modesto Y com muebles heredados ou rescatados era um verdadeiro santuário de calor humano Y risas contagiosas um lugar onde cada objeto por humilde que fuera contava uma história de esfuerzo de sacrifícios Y de um carinho que lo impregnava todo. Las paredes que em um princípio estuvieram adornadas com los dibujos coloridos Y despreocupados de um leoninho habían dado paso com el tiempo a fotografias de um jovem atlético Y sorriente capturado em pleno partido de futebol em uma excursão a la montana. A sus quase 40 anos Sofia conservava uma beleza serena com os olhos profundos de color miel que se miravam com la atenção debida delatavam las batalhas silenciosas libradas Y las lágrimas amargas derramadas em la soledade de la noche. Sua jornada comenzava antes de o alba entre o sussurro de la cafeteira elétrica Y o aroma reconfortante a pan recém-horneado que se colava por sua ventana desde la panaderia de la esquina. Trabajaba incansavelmente primeiro em esa misma panaderia amasando suenos junto a la harina Y luego limpiando oficinas hasta altas horas de la noche sempre com la mira puesta em el futuro prometedor de Léo. El era su ancla su motor inagotável a razão de cada gota de sudor de cada renuncia personal. Léo a sus 16 anos era la personificação de la curiosidade Y la energia. Um adolescente brilhante com uma sede insaciável por aprender Y explorar o mundo Y uma vitalidade que llenava a cada rincão do apartamento. Amava sua madre com uma devoção profunda reconhecendo o imenso e incansável esfuerzo que ela había hecho por ela maneira em que había suplido cada ausência com sua presencia. Pero como é natural em essa etapa de la vida em la que la identidade se forja com perguntas Y respostas uma questão persistente aunque a menudo no verbalizada flotava como uma sombra em el aire entre elos la deu padre ausente. Sofia sempre havia sido vaga carinhosa pero esquiva quando o tema surgia. Tu padre era um espírito livre Léo solia decir com uma sonrisa triste que apenas se lhe debujava em los lábios umbre que amava la aventura que o destino se levou a lejos antes de que pudieras conhecerlo. Pero su amor foi real Y esse amor nos trajo a ti Y eso es lo que realmente importa. Eram palavras cuidadosamente selecionadas um escudo protector construído com mentiras piadosas uma burbuja frágil que Sofia havia levantado para salvaguardar o tierno coração de su hijo de uma verdade que ela mesma apenas podia enfrentar uma verdade que la queimava desde dentro. Léo intuitivo Y observador como era sentia la evasión em la mirada de su madre la sombra de um dolor oculto pero por respeto a esse dolor tácito nunca aprisionava nunca exigia respostas. La ausência do padre era um eco em seu árbol genealógico um espacio em branco em sua identidade que em ocasiões lhe causava uma punzada de melancolia que não sabia como nombrar.
E o baú de los secretos de Sofia hermeticamente selado em o rincão mais oscuro de sua memória guardava los recuerdos de Gabriel. Gabriel não era solo o padre de Léo, era o primeiro y único gran amor de sua vida, una pasión que havia desafiado todo lo estabelecido. Se haviam conhecido em su pueblo natal lugar donde las tradiciones pesaba mais que las rocas milenarias y las classes sociales eram muros infranqueables tão altos como la montana que vigilava o vale. Sofia, hija de humilde carpinteiro que a duras penas mantenia su pequeno taller y de una costurera que tegia suenos ajenos, sonaba com volar com ir mais alá de los límites estrechos impuestos por sua origem humilde, por la expectativa de una vida sencilla y predecible. Gabriel, por el contrario, pertenecia a una de las famílias mais ricas y respetadas de la região, los de la Vega, dueños de las tierras mais fértiles, de la fábrica de quesos mais grande y literalmente de médio pueblo. Su destino estava rigidamente trazado desde la cuna: heredar o próspero negocio familiar, expandir o império y casar-se com uma jovem de sua mesma estirpe. Clara, la hija deu ao calde uma aliança estratégica que consolidaria mais o poder y la influencia de sua família. Pero o amor es embaucador, implacável y ciego, não entende de barreiras ni de classes sociais ni de destinos prescritos. Sofia y Gabriel se encontraram por pura casualidade em la buliciosa feria del pueblo, cruce de miradas inocente que, sin que eles lo supieran, incendiou una chispa incontrolável, una lumbre que consumiria suas vidas. El com suporte elegante y distinguido, sua sonrisa deslumbrante que prometia o mundo y ela com la vivacidade de seus olhos oscuros, la dulzura de sua risa que resonava como cascabeles, caíram perdidamente o um em o outro. Su romance foi secreto cuidadosamente guardado, idílio roubado a la noche, a los paseos furtivos por los campos de lavanda bajo o manto estrelado del verano, a los sussurros de promessas eternas que o viento parecia levar-se. Cada encontro era acto de rebeldia, uma declaração tácita contra o mundo que intentava separar-los, uma certeza de que su amor era a única verdade. Se prometieron futuro juntos, lejos de las miradas juiciosas del pueblo, lejos de las expectativas impuestas, futuro donde su amor seria la única lei que los gobernara. La notícia del embarazo de Sofia legou como raio em uma noche clara y serena. La alegria desbordante e instintiva de la maternidade de la vida que crescia em su vientre se mesclou instantaneamente com pânico helado y paralisante. Como poderia esta pequena vida, este fruto de amor proibido, sobreviver em mundo tão hostil, tão leno de prejuízos? E como lhe diria Gabriel, cujo futuro estava tão rigidamente planeado, tão minuciosamente escrito por outros, com o coração latiendo-lhe como tambor de guerra, em o pecho lo buscou com desesperação. El, ao enterar-se, palideció a la sorpresa, se dibujou em su rostro, pero luego la abrazó com una fuerza que le quitó o aliento, jurando-lhe que não la abandonaria, que encontraria uma solução, que su amor era debia ser mais fuerte que qualquer convenção social. Esas palavras envueltas em la fragancia de su piel, em la promesa de su voz, fueron o único refúgio, o último ancla a la que Sofia se aferrou com todas suas fuerzas. Pero la burbuja frágil de su amor não tardaria em explotar de la maneira mais cruel y despiadada. La notícia deu embarazo como o rumor de viento malicioso que não respeita fronteiras, legou a ouídos de Carmen de la Vega, la matriarca, la madre de Gabriel. Dona Carmen, uma mulher de hierro forjado, cujo porte altivo, elegância impecável y mirada penetrante inspiraba respeto y temor a partes iguales em todo o pueblo, considerou aquilo no solo uma deshonra familiar, sino uma autêntica afrenta a todo lo que representava su apelido, su legado, su status. Para ela, Sofia não era mais que uma intrusa, uma muchacha sin nada, uma oportunista descarada que, segundo suas palavras venenosas, intentava casar a su hijo por interesse econômico y social, arruinando así linhagem impecável. La sangre humilde de Sofia, su falta de fortuna y de apelido la convertia em uma amenaza inaceptável para la impecável reputação y o futuro de los de la Vega. La confrontação foi despiadada, uma batalha silenciosa em o opulento salão principal de la mansión de la Vega, lugar donde Sofia nunca se havia sentido bem-vinda. Sofia, com o vientre apenas abultado y o alma vulnerável, se enfrentou a la ira gélida y la crueldade calculada de Dona Carmen. Minha ciseo Carmen, sus olhos como dagas afiladas, clavando-os em los de Sofia. No creas que eres la primeira muchacha pobre que intenta uma artimana como esta para subir de escalafón. Pero déjame decir-te algo muy claro: mi hijo no se casará contigo. Su destino está escrito. Se intentas reclamar algo, se intentas manchar o sagrado nome de mi família, te juro que haré de tu vida la diese bastardo infierno en esta tierra. Te quedarás sola, sem trabalho, sem reputação, arrastrando uma vergüenza que ni o tiempo ni la tumba podrão borrar. Te hundiré em la miséria mais absoluta. Las palavras pronunciadas com uma frialdade que helaba la sangre se clavaram como punales em el corazón de Sofia. Não eram solo amenazas, eram sentencias de muerte para su futuro y o de su hijo.
Gabriel acorralado em um labirinto de medo paralisante, lealdade filial dividida y, um amor que empezaba a flaquear bajo la presión se encontrou em uma posição impossível. Su madre implacable le impuso um ultimátum brutal, se desentendia por completo de Sofia y diez ninho cortando todo lazo y cumplia com el matrimônio arreglado com Clara la hija deu ao calde uma aliança que Dona Carmen considerava vital para o futuro de la família. O lo desheredaria, lo despojaria de su apelido, lo exiliaria de su vida y de su fortuna, despojando-lo de toda identidade. Le pintou um futuro desolador, se ousava desafiar-la no solo para el sino para Sofia, a quem jurou aplastar sem piedade se não seguiam suas ordens. Em um momento de debilidade extrema, de pânico visceral, de uma cobardia que arrastraria o resto de seus dias como uma cadena pesada, Gabriel cedió. Le prometió a sua madre que arreglaria las coisas, que se encargaria. E o seguinte recuerdo de Sofia era uma neblina densa de dolor y desesperação. Gabriel simplesmente desapareció de sua vida. Ni uma palavra, ni uma carta, ni um último adiós. Se esfumou como se nunca hubiera existido, deixando um vazio atronador em el lugar de seu coração, um silêncio ensordecedor que ela cargaria por anos. Sofia com el alma rota em mil pedaços y el cuerpo sintiendo-se pesado por la vida que crescia com cada dia em su vientre, no tuvo mais remédio que aceptar la cruel e incompreensível realidade. El amor que criou eterno se havia desvanecido como um espejismo em el desierto. La traición la queimava como um fuego lento, pero la vida de su hijo era su prioridade absoluta. Com a cabeça alta, aunque o coração lhe sangrar em lo mais profundo, Sofia tomou a decisão mais difícil y valiente de sua vida, de dejar-lo todo atrás, cortar com el pasado. Com apenas umas poucas pertenencias, la roupa justa y la promesa silenciosa de um futuro melhor para su bebê, se subiu a um autobus com destino a la capital, um lugar anônimo y abrumador, donde esperava reconstruir sua vida lejos de los chismorreios venenosos y los juicios despiadados del pueblo. Los anos que seguiram fueron uma árdua y solitária batalha. Sofia trabalhou incansavelmente com uma determinação férrea, limpiando casas ajenas, servindo mesas em cafeterias ruidosas, aceptando qualquer empleo por humilde que fuera que lhe permitiera poner um platô de comida em la mesa y pagar o alquiler de um pequeno apartamento. Cada noite extenuada hasta o limite de suas fuerzas abrasaba su pequeno Léo, encontrando em sua mirada inocente y em suas risas infantiles la fuerza inagotável para seguir adelante, para enfrentar um dia mais. Se convirtió em uma madre fuerte, uma leona que protegia sua cria com unas y dientes de las dificuldades de la vida. El dolor por la pérdida de Gabriel se foi transformando lentamente em uma cicatriz profunda pero no aberta y la rabia inicial se atenuou, dando paso a uma pragmática aceptação de su destino. Havia construído um hogar, uma vida, uma identidade basada inteiramente em sua própria resiliência inquebrantável y em el amor puro e incondicional por su hijo. Le havia ensinado a Léo que o valor de uma persona não reside em el apelido, em la fortuna que posee, sino em la bondade del corazón, em la honestidade de suas ações y em la dignidade de su espírito. La vida em su cíclico vai-vem de altibajos parecia haver encontrado finalmente uma estabilidade duradeira. Sofia y Léo eram um equipo inquebrantável, seu amor mútuo y sua cumplicidade uma fortaleza que nadie podia derribar. La herida del pasado havia sanado lo suficiente como para permitir-lhes avançar sempre hacia adelante com la mirada puesta em el futuro. Pero o destino, com seu intrincado y a veces cruel plan, temia outra surpresa guardada, uma que romperia para desvelar todo o que Sofia havia intentado ocultar. Uma tarde de outono, mientras Sofia recogia o correio em el pequeno busão comunitário del edifício, um sobregrueso y sin remitente sobresalió entre las facturas y la publicidade insulsa. No levava selo postal, lo que indicava que havia sido entregado a mano. Um escalofrio helado y premonitório recorrió à espalda de Sofia. E o papel de um color crema pálido y uma textura ligeiramente áspera lhe resultava estranhamente familiar, como um eco lejano de algo que havia querido olvidar. Ao abrir-lhe o coração, lhe de um vuelco tão violento que sentiu que o aire lhe abandonava los pulmones. Dentro no solo havia uma carta, sino várias hojas escritas ordenadas cronologicamente, junto com algumas fotografias amarelentas por el inexorável paso del tiempo. Y la letra. Inconfundível, grabada a fuego em sua memória. Era a letra de Gabriel. Las primeiras palavras de la primeira carta la golpearam como uma ola fria y gigantesca, arrastrando-la de vuelta a um passado que criou enterrado para sempre em las profundidades do ouvido. Sofia, mi amor, sé que estas palavras legan tarde, quizás demasiado tarde, pero necesito que sepas la verdade antes de que se demasiado tarde para mim. Necesito tu perdão y que nuestro hijo conozca sua história. La mano de Sofia temblava incontrolablemente, los dedos apenas sosteniendo o papel que parecia arder.
La carta escrita com uma caligrafia temblorosa que denotava a angústia y e o remordimento de seu autor detalhava com uma precisão dolorosa o inferno de manipulação chantagem emocional y amenazas que Gabriel havia vivido bajo o yugo opressivo de sua madre. Descrevia as amenazas específicas de Dona Carmen no solo de heredarlo y despojarlo de todo lo que poseía sino destruir la reputação de Sofia em el pueblo assegurar que nunca encontraria trabalho digno que su hijo seria bastardo sin nombre y que ela mesma terminaria mendigando por las calles se não acataba sus deseos. Carmen havia incluso orquestado que se Gabriel não acedia a suas condições se lhe ofereceria a Sofia uma compensação econômica generosa uma suma de dinheiro considerável para que desapareciera discretamente com el ninho lejos de los olhos curiosos de la sociedade. Este era o dinheiro que Sofia havia recebido anos atrás através de abogado anônimo y que sempre havia creído que era uma espécie de ajuda del cielo enviada por la providência sem saber la oscura y cruel procedência. Gabriel confessava em la carta la cobardia que lo consumiu em aquele momento de sua juventude sua decisão de sacrificar-se a si mesmo em matrimônio sem amor com Clara ao permitir que sua madre lhe ofereciera essa compensação creyendo ingenuamente com la mente nublada por el pânico que ao alejar-se de Sofia y ao ela receber esse dinheiro ao menos estaria a salvo de la ruína total y de la fúria implacável de Dona Carmen. Uma mentira piedosa o exo creio em sua desesperação que se convertiu em sua própria prisão de ouro uma vida inteira de remordimento constante uma existência vazia de autêntica alegria y de sentido. Las fotografias adjuntas eram testemunho mudo y desgarrador de aquele drama. Havia uma de Gabriel Mucho mais jovem com uma expressão de desesperação y resignação gravada em seu rosto la vivacidade de seus olhos apagada. Luego para o assombro atônito de Sofia uma série de fotos de bebê su pequeno Léo tomadas a escondidas por investigador privado que Dona Carmen havia contratado para monitorear la situação segundo explicava la carta. Carmen queria assegurar-se de que o ninho não se pareciera demasiado a los de la Vega y com uma crueldade retorcida que lava la sangre las havia usado repetidamente para recordar-lhe a Gabriel lo que havia perdido ao elegir o deber sobre o amor la riqueza sobre o coração. La última fotografia era la mais recente y desoladora Gabriel Mucho mais maior com los olhos hundidos la piel pálida y los ombros encurvados por el peso de los anos y el dolor sosteniendo periódico que anunciava em primeira plana o falecimento de Dona Carmen de la Vega. La fecha era de hacía apenas unas semanas. La sombra opressiva la cadena invisible que lo havia atado finalmente se havia levantado de sua vida. La carta continuava explicando que tras la muerte de sua madre Gabriel havia sentido uma liberação estranha y agridulce. La carga que havia levado sobre seus ombros durante tantos anos e o remordimento constante por sua cobardia y sua inexplicável ausência finalmente lo haviam superado invadindo cada fibra de seu ser. Se havia diagnosticado com uma grave y avançada enfermidade cardíaca y enfrentado a sua própria e iminente mortalidade se deu conta de que não podia partir deste mundo sem antes tentar reparar o dano incomensurável que havia causado. No puedo irme sin que nuestro hijo conozca la verdade Sofia. Sin que sepa que não fui por falta de amor sino por medo y cobardia decía la carta. Necessitava que Sofia supiera la verdade completa que lo entendiera y mais importante aún que Léo conociera a su padre y la compleja dolorosa história de sua origem. La carta incluía uma direção actual em bairro de classe alta de la ciudad número de contato y número de teléfono suplicando a Sofia que lo contactara que lhe diera la última oportunidade de explicar de pedir perdão de rodilas de conhecer o hijo que nunca havia podido abrasar de mirá-lo a los olhos y confessar-lhe todo. E o papel se arrugava em las manos temblorosas de Sofia casi desintegrando-se bajo la presión de sua angústia. Tantos anos de silêncio atronador de dolor contenido de noches em vela perguntando-se que havia pasado porque ela havia abandonado sem uma sola palavra. Y a hora de repente la verdade se desplegava ante ela com uma brutalidade desgarradora uma complexidade de matices que su jovem e inocente coração não havia podido compreender entonces. Torbellino de emociones las auto ira por el abandono tristeza por la vida que les había roubado pero também uma naciente perturbadora empatia por el jovem Gabriel manipulado y destrozado. Gabriel não havia sido o monstruo sem coração que ela havia imaginado. Havia sido jovem pressionado hasta o limite manipulado hasta la médula si cobarde pero também uma víctima de las circunstâncias hombre atrapado em la rede de la tirania familiar. Pero era suficiente essa explicação para perdonar o abandono los anos de sofrimento solitário la ausência irremediável em la vida de su hijo la ira herviente se mesclava com uma compreensão dolorosa torbellino de sentimentos que la deixavam sem aliento incapaz de pensar com claridade. Durante dias Sofia vagou por seu apartamento como fantasma la carta y las fotos quemando-lhe las manos y la consciencia. Cada frase de Gabriel cada imagem de Léo bebê que eu nunca havia visto crescer lhe taladraba o alma.
La decisão de contactá-lo era monumental no solo para ela sino principalmente para Léo. Como lhe apresentaria a Suij um padre que durante 16 anos havia sido uma sombra uma ausência? Como lhe explicaria a complexidade de la traição, la manipulação e o miedo y o arrependimento e o miedo a herir a Léo a destruir la estabilidade emocional que com tanto esforço haviam construído era quase tão grande como o desejo de cerrar esse círculo de sanar as viejas heridas. La primeira persona a la que Sofia recorrió como sempre em los momentos cruciales de sua vida foi Ana, sua amiga de alma desde los dias de la panaderia. Ana, uma mulher de coração enorme, sabedoria prática y uma lealtade inquebrantável, la escuchó com paciência infinita em sua pequena cocina servindo-lhe uma taza de té de manzanilla mientras las lágrimas de Sofia empapavam a carta de Gabriel. Sofia le leu fragmentos, lhe mostrou las fotos derramando toda sua angústia. Sofia de Joana com voz suave pero firme envolvendo com sua mano la mano temblorosa de sua amiga. O passado é esse capítulo escrito, no podemos borrá-lo ni reescrever-lo. Pero podemos elegir como ler-lo y mais importante aún como permitimos que nos afecte o resto de la história de nuestras vidas. Piensa em Léo. Él tiene derecho a conhecer sua origem, a saber la verdade por dolorosa que se. No le estás pedindo que ame o perdone sino que entienda. Y tu tienes derecho a cerrar esse capítulo no para olvidar el dano sino para encontrar la paz. Se com perdão, com compreensão ou simplesmente com resignação, pero com paz em tu coração. La verdade, aunque a veces llegue vestida de dolor, sempre trae consigo la libertad. Las palavras de Ana resonaram em lo mais profundo do ser de Sofia. Era por Léo, se por el bien de Léo que debia dar este paso. Su hijo merecia la história completa no solo, la versão edulcorada que ela havia inventado para proteger-lo sino la verdade com todas suas luzes y suas sombras. Com el coração latindo-lhe como um colibri atrapado em seu pecho, Sofia tomou o teléfono. Seus dedos temblavam incontrolablemente mientras marcava o número que Gabriel havia dejado. Cada tono que sonava era uma eternidade, uma cuenta regressiva hacia lo desconocido, hacia la confrontação com um passado que criou haber superado. Uma voz masculina madura pero com um deje inconfundível de la familiaridade de antano contestou ao outro lado. Hola, sussurró Sofia, su propia voz apenas reconhecível, um hilo frágil, soy Sofia. Um silêncio tenso y cargado se apoderou de la linha, um aliento arrogado ao outro lado como se la outra persona contuviera la respiração. Luego uma exhalação profunda cargada de uma emoção reprimida durante 16 largos anos. Sofia. Dios mío, no puedo creerlo. Exclamado. La voz de Gabriel estava rota lena de alívio, de surpresa y de um arrependimento tão palpável que quase se podia tocar através do auricular. Se encontraram uns dias depois em um pequeno café escondido em uma calle lateral lejos do bulicio ensordecedor de la ciudad, um lugar discreto donde las conversações podiam fluir sem miradas curiosas. Sofia apenas lo reconheceu. Eu, Gabriel de sua juventude, aquel de risa fácil, olhos brilhantes y futuro prometedor, havia dado paso a um homem marcado profundamente por el tiempo y el dolor. Las arrugas em seu rosto contavam uma história de penas silenciosas, seu cabelo se havia vuelto gris em las sienes y seus olhos, aunque aún conservavam destelo fugaz de la chispa de antano, estavam cansados, lenos de uma tristeza insondável. Sofia, dijo Gabriel com la voz apenas audível, la garganta apretada por la emoção, não há um solo dia em los últimos 16 anos que não haya pensado em ti, em Léo. Em el error mais grande de mi vida. La conversação foi uma tortura catártica, um desgarre emocional para ambos. Gabriel, com o rosto hundido entre suas manos, lhe contou com detalhe desgarrador cada amenaza de sua madre, cada manipulação cruel, cada chantagem emocional que lo havia arrogado. Ela me dijo que se não te dejaba no solo me desheredaria, sino que se encargaria personalmente de que tu vida fuera um inferno, confessou Gabriel com la voz quebrada por el peso de seus recuerdos. Que destruiria a tu reputação, que te acusaria de todo tipo de calúnias infundadas, que nenhum homem respeitável querria ni ver-te y que tu hijo. Que tu hijo seria uma mancha imborrável em la sociedade, um bastardo sem nome y sem futuro. Me dijo que te despojaria de todo, incluso de la dignidade, te hundiria em la miséria mais absoluta. Gabriel explicou que em sua juventude, cegado por el miedo y bajo la imensa presión de sua madre y também el peso abrumador de las expectativas familiares, havia tomado la decisão mais cobarde de sua vida. Ingenuamente y com la mente nublada por el pânico y el engano, creyó que ao sacrificar-se a si mesmo em um matrimônio sem amor com Clara, ao alejar-se de Sofia y ao permitir que sua madre lhe ofereciera essa compensação econômica, estava protegendo-la de la ira implacável y destructiva de Dona Carmen.
Era una mentira piadosa o eso creyó en su desesperación que se convirtió en su propia prisión de oro una vida inteira de remordimiento constante una existência vacía de autêntica alegria y de verdadeiro sentido una fachada impecable que ocultaba coração roto. Sofia escuchó cada palavra com uma mescla de ira ferviente que resurgia desde lo mais profundo una extrana dolorosa compreensão que empezaba a abrir-se paso. Las viejas heridas se reabriam e o rancor luchaba ferozmente com uma nasciente empatia. La imagem de monstruo sin corazón que havia construído em sua mente a lo largo de los anos comenzó a desdibujar-se a transformar-se dando paso a la de hombre roto manipulado sin piedade se cobarde pero também uma víctima de las circunstâncias hombre atrapado em la rede de la tirania familiar. Pero em por que tardaste tanto em buscar-me Gabriel perguntou a Sofia sua voz temblava de dolor y de perguntas acumuladas durante anos. Por que dejaste pasar desses 10 anos sem uma palavra Gabriel explicou que sua madre havia mantenido uma vigilância férrea e incessante sobre ele incluso después de seu matrimônio com Clara. Dona Carmen havia deixado claro que qualquer intento de contactar a Sofia ou a seu hijo resultaria em la exposição pública de la verdade à la alta sociedade destruindo su nuevo matrimônio arruinando la reputação de la família de la Vega lo que era peor poniendo em peligro la estabilidade econômica social que tanto haviam sacrificado por mantener. Era uma jaula de ouro Sofia. Minha vida era uma fachada impecável e teatro. Cada dia vivia com o peso insuportável de minha cobardia com o fantasma constante de tu rostro eu de nuestro hijo perseguindo-me em cada pensamento confessou Gabriel sus olhos empanados por las lágrimas contenidas. Solo com la muerte de minha madre essa sombra opressora unipresente se levantou de minha vida. Luego mi propia enfermedade este coração que não me responde. Me hizo ver que não podia ir-me de este mundo sem tentar reparar esto sem que Léo supiera la verdade. Necessito tu perdão Sofia necessito conhecer a mi hijo mirar-lo a los olhos pedir-lhe perdão. O dilema de Sofia era imenso torbellino de emoções responsabilidades. Como apresentar a Léo a este hombre o padre que havia sido uma história a medias toda sua vida uma ausência dolorosa e como explicar-lhe a adolescente la complexidade de la traição la manipulação o medo o arrependimento decidiu que la honestidade por brutal que fuera era o único caminho hacia la verdadeira sanação. Com el coração em puno le contou a Léo la verdade no la versão dulce edulcorada que havia inventado sino la cruda complexa história que Gabriel le havia confessado. Léo escuchou em silêncio sus jovens olhos tão idênticos a los de Gabriel em sua juventude se lenaram de uma mescla de assombro havia contenida uma profunda desgarradora confusão. Se sentiu traicionado por ambos por la madre que lhe havia ocultado uma parte essencial de sua identidade por el padre que lo havia abandonado por presiones familiares. La relação entre Sofia e Léo passou por período de tensão dolorosa. Léo se encerrou em si mesmo sentindo-se como uma pieza em jogo de ajedrez familiar deu que não tinha contra ni entendimento. La rabia por la mentira de sua madre la ausência de seu padre lo consumia lo hacía irritável e distante. Pero Sofia com uma sabedoria forjada em el dolor em anos de maternidade solitária no lo forzó. Lei de espacio-tempo le recordou una outra vez que aunque las verdades duelen também libera el alma. Que seu padre aunque com errores garrafales e imperdonáveis havia tenido o valor de buscar-lo de confessar de tentar emendar lo inemendable. No le impuso el perdão solo la compreensão la empatia hacia las complejas circunstâncias que haviam rodeado o nascimento de sua história. No tipido que lo perdones a hora hijo mil le dijo Sofia acariciando su cabelo com ternura solo que lo escuches. Que veas el dolor em sus olhos e o arrependimento em sua alma. Que sepas que la vida não é esse blanca ou negra hijo sino um mar imenso de grises donde las personas cometem errores por miedo por presión por debilidade. Tu tienes derecho a formar tu propia opinião a decidir que significa esto para ti. Eventualmente después de semanas de silêncio de reflexão atormentada de largas conversações com sua madre Léo aceptou conhecer a Gabriel. O primeiro encontro fui em parque apartado bajo la sombra de viejo roble centenário lejos de las miradas curiosas. Fui torpe cargado de uma atenção quase palpável leno de silencios incômodos miradas furtivas tímidas. Gabriel visivelmente mais débil por o avance de sua enfermidade se acercou a seu hijo com uma humildade que desarmou a Léo. Sus olhos lenos de lágrimas contenidas se fijaram em el rosto de su hijo. Léo dijo Gabriel com la voz entrecortada por la emoção não há palavras em el mundo para expressar quanto lamento minha ausência quanto lamento la cobardia que me impediu estar a tu lado ver-te crescer. No busco excusas e solo quero que sepas la verdade la única que tenho que me des la oportunidade de ao menos intentar conhecer-te.
Le contou a Léo esta vez com suas próprias palavras sobre seus remordimentos sobre a jaula de ouro em la que havia vivido y como o arrependimento havia sido su constante companheiro su sombra fiel. Léo com a inocência de sua juventude não podia compreender deu todo la magnitude de las presiones que Gabriel havia enfrentado pero la vulnerabilidade de su padre e sua sinceridade palpável y su dolor evidente lo comovieram profundamente. Não foi perdão imediato no sino o início de processo lento y delicado de acercamento de construir poente sobre abismo de 16 anos. Comenzaram a ver-se regularmente primeiro com Sofia presente para mediar luego a solas. Gabriel lhe contava historias de sua própria juventude los livros que amava lhe ensinava a jogar ao ajedrez com piezas de madeira gastadas lhe hablaba de arte y de filosofia. Léo a sua vez lhe mostrava o mundo desde sua perspectiva jovem y curiosa compartilhando seus sueños de ser arquitecto sus pasiones por la música y sus reflexiones sobre la vida. Era caminho de conhecimento mútuo de tentar recuperar o tempo perdido no com a expectativa de uma relação padre-hijo tradicional perfecta sino com a esperança de forjar uma conexão autêntica y sanadora antes de que o tempo se agotara. Mientras tanto la relação entre Gabriel y Sofia também evolucionava transformada. O amor romântico aquel fuego impetuoso que los había unido consumido por los anos y el dolor se había transmutado em respeto mútuo profundo y uma amistad incondicional. Sofia entendió que o perdão no sempre significa olvidar o dano volver a lo diante sino liberar-se do ressentimento que aprisiona sanar las propias heridas desde dentro. Ver a Gabriel tentar reparar su error com tanta honestidade y vulnerabilidade ver o genuíno amor por Léo em seus olhos e cansados lhe brindou uma paz que não havia sentido em muito tempo. Habiam passado por o inferno cada a sua maneira y habia emergido no ileso pero com uma compreensão mais profunda de la condição humana de la capacidade de redenção en la enfermedade de Gabriel avançava inexorablemente como uma sombra cresciente. O tempo se volviu tesouro precioso cada encontro com Léo cada conversação com Sofia cada intento de emendar o passado era bálsamo para sua alma atormentada. Antes de que fuera demasiado tarde Gabriel sentiu a necessidade ineludible de dar passo mais em sua búsqueda de redenção passo que requeria uma valentia imensa. Convocou a Clara sua esposa à la casa donde a hora viviam Sofia y Léo a la que Gabriel les había insistido que se mudaram para estar cerca de él y de las atenciones que Sofia podia brindar-lhe em sua enfermedade gesto que Sofia aceptou com uma mescla de surpresa y gratitude. Clara uma mulher elegante reservada y de carácter sereno sempre havia sentido que havia velo de tristeza intangível em los olhos de seu marido uma melancolia inexplicável que nunca havia podido decifrar a lo largo de seus anos de matrimônio. Gabriel com Sofia y Léo a seu lado aunque manteniendo la distância respetuosa de solo amigos para Sofia y tio cercano y querido para Léo por el bien deu respeto y la tranquilidade de Clara les revelou a Clara la verdade completa y brutal de su pasado de Sofia de Léo de las presiones tirânicas de su madre que lo había levado a la traição. La confesión foi choque brutal para Clara uma punalada helada em el corazón de su matrimônio y de la vida que creía conocer pero também estranhamente uma liberação dolorosa. De repente todo cobrou sentido la tristeza permanente de Gabriel suas ausências mentais sua reserva emocional. Aunque profundamente herida por la traição y la mentira Clara uma mulher de uma compasión inesperada y tempo admirável encontrou la compreensão em su corazón. Viu a homem que havia sido vítima de uma manipulação cruel y o amor por esse hijo Léo que a hora se apresentava ante ela era uma fuerza irrefutável laço de sangue que não podia negar. La família de uma maneira completamente inesperada e inverosímil se expandiu no para reemplazar-se sino para complementar-se. Clara después de processar la notícia y de hablar largamente y em privado com Gabriel y Sofia por separado com madurez y dignidade se mostrou aberta a conhecer a Léo. Lo recebió em sua casa com uma dignidade y respeto que Sofia sempre admiraria. Lejos de rancores ou reproches Clara entendió que la vida havia sido injusta com todos elos y que o único caminho hacia adelante era la verdade y la compreensão. Se forjou novo tipo de vínculo na família estendida donde los hilos rotos se anudaram de formas inesperadas y complejas criando tapiz mais rico mais resiliente. Léo de repente temia no solo a sua madre y padre que havia reaparecido para conhecer-lo sino também a uma tia Clara que com el tempo lhe ofereceria carinho sincero y espacio em sua vida. Los encontros se hicieron mais frequentes las conversações mais profundas y apesar de la melancolia por el tempo perdido havia uma sensação de plenitude y de cierre. Quando Gabriel finalmente se despediu de este mundo lo hizo em paz. Sua partida foi tranquila rodeado de las personas que de uma forma ou outra havia marcado sua existência. Não havia borrado o dolor que causou era impossível pero havia intentado com todas suas fuerzas com toda sua alma redimir-lo.
Desde uner em si importante além no solo material que lhe asseguraria um futuro sino o legado invaluável de uma verdade que lhe permitiu a su hijo compreender sua própria história la complexidade do coração humano y la capacidade de perdão. Le dejó também a Sofia y aclara o legado de uma conexão inesperada forjada em la verdade la aceptação y o perdão mútuo lazo que las uniria em el futuro como madres de um mesmo hombre. Sofia mirou a Léo ahora um jovem mais maduro com uma compreensão mais profunda do mundo y de las complexidades do coração humano. Había navegado por las águas turbulentas de la verdade y había emergido mais fuerte e mais sábio com uma identidade completa. E não era solo o hijo de uma madre soltera sino o hijo de uma história de amor de sacrifício de errores y de um perdão que aunque difícil y doloroso había traído sanação a todos los involucrados. Sofia por sua parte había encontrado la verdadeira liberdade em el perdão. Se había liberado do ressentimento que la había encadenado de la ira contenida que la había consumido silenciosamente y finalmente había podido cerrar el baú de su pasado no para olvidar-lo sino para aceptar-lo como uma parte essencial de quem era y seguir adelante com uma paz renovada y profunda em su coração. Había aprendido que o amor incluso quando parece perdido sempre encontra um caminho para manifestar-se a veces em las formas mais inesperadas y milagrosas y que la verdade por mais tardia que llegue é sempre o faro que ilumina o caminho hacia la sanação. Esta história de Sofia Gabriel Léo Carmen y Clara es um testemunho comovedor y desgarrador de como las decisiones los secretos y las presiones de uma geração podem moldear o destino de outra entrelazando vidas de formas insospechadas. Nos recuerda que la verdade por mais dolorosa que se ao princípio por mais medo que de enfrentar-la é o único caminho hacia la verdadeira sanação la autenticidade y la conexão genuína entre los seres humanos. Que la manipulação familiar por mais buenas intenções que parezca tener em sua origem solo deja cicatrices profundas y rastro de dolor a su paso. Pero que o amor em suas muchas y complejas formas que o amor de madre o amor de hijo o amor transformado em amistade incluso o amor de um padre arrependido tiene o poder imenso de reconstruir incluso lo que parecia irremediavelmente roto de unir lo que se creía impossível. La vida é um tapiz intrincado y fascinante tejido com hilos de alegria y tristeza de errores y redenção de perdas y encontros. Y cada de esos hilos por oscuro heredado roto que parezca contribui à la beleza final única e irrepetível do dizeno completo. Y así queridos amigos deu alma legamos ao final de outra profunda reflexão sobre o alma humana sobre los lazos invisíveis que nos unem y nos definem sobre la valentia de enfrentar la verdade. Espero sinceramente que esta história haya tocado sus corazones les haya provocado uma emoção uma lágrima uma sonrisa y les haya dejado uma semilla de esperança y de compreensão. Não olvidem dar-lhe um me gusta se fui así compartilhar este relato com sus seres queridos porque a veces uma história pode cambiar la forma em que vemos la vida la forma em que perdonamos y em que nos perdonamos a nós outros mesmos. Y por supuesto se aún no lo han hecho suscríbanse a este canal para que juntos sigamos desentranando los mistérios de la vida y las valiosas lecciones que cada experiência nos oferece. Su apoio é invaluável é la razão por la que podemos seguir trayendo estas narrativas a sus pantallas. Significa o mundo para mim. Hasta la próxima aventura del corazón cuídense mucho y abracem la verdade em todas suas formas por quem ela reside nuestra verdadeira liberdade y la promesa de uma vida mais plena y autêntica.